Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou Marcos Alves e quero falar aqui de um tema, não propriamente deles, né? Mas de um testemunho muito bacana do Alisson Ferreira. E eu tive a oportunidade de o conhecê-lo em um grupo de ex-testemunhas de Jeová que hoje são adventistas do sétimo dia. E tem algumas coisas interessantes aqui para falar, não sobre eles, mas sobre a experiência de conversão do Alisson, né? E a questão que fica é quem nunca recebeu no seu portão a visita de testemunhas de Jeová? Eu já, várias vezes. E posso dizer para você que em todas as ocasiões nunca os destratei e sempre busquei ter um diálogo amistoso com eles, apesar de muitas vezes o diálogo ir pela questão de questionamentos com respeito muito à fé que eles professam, né? Principalmente essa questão do nome de Jeová, que eles insistem que o nome de Deus é Jeová, Jeová, Jeová. É interessante, são os filhos de Deus, que dizem que são filhos de Deus, que insistem em chamar o Pai pelo primeiro nome, né? Mas isso aí é outro debate, tá? Que seria, no caso, a validade do nome Jeová. Mas aí temos o Alisson, né? E ele deu aí digamos, uma matéria. Ele foi entrevistado pelo pastor Michelson Borges, e aqui temos de publicador do Reino das Testemunhas de Jeová, adventista do sétimo dia. Ele nasceu num lar, os pais, né, testemunhas de Jeová, e como sempre, você sempre vê eles levando os filhos, né, as crianças com a malinha, a pastinha, né, vestido social, indo pregar as doutrinas deles, né. Então, diz aqui que com 14 anos de idade, após ter estudado vários livros e passado por vários treinamentos ministeriais, aceitei a doutrina da organização Sociedade Tordivigia e fui batizado. Após 12 anos, aqui é interessante, ele levou um tempo, né? Que eu acho que todo estudante da Bíblia, todo interessado nosso, deveria ter um período mais longo para estudar as Escrituras. E não muitas vezes como se faz aí, que costuma-se querer batizar as pessoas logo, rápido. E quando vai ver, não dá um mês, está fora da fé. E isto acontece recorrentemente, sempre acontece. Então isso aqui é uma crítica que eu faço para esses batismos que não nem simboliza a morte do velho homem, é um lava-jato, simplesmente isto. Opa, lava-jato, lembrou alguma coisa? E aí, ele diz assim, que após 12 anos como publicador das boas novas da Testemunha de Jeová, mais conhecido como missionário, né? Então ele ficou durante 12 anos como missionário. Ele diz aqui que deparou-se com erros graves ao comparar alguns textos da Bíblia do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. No caso, essa daqui, ó. Quero mostrar para vocês aqui. Acho que essa daqui, de capa cinza, é a última tradução que eles fizeram. E toda a tradução deles, você pode observar naqueles pontos chaves que eles encontram embaraço, eles dão um jeitinho de traduzir para que se encaixe com a crença doutrinária deles, né? E o Alisson diz o seguinte, que ele começou a comparar com outras traduções da Bíblia, né? Principalmente textos que se referem à divindade de Jesus Cristo e ao Espírito Santo, muitos dos quais foram alterados propositalmente para rebaixar a pessoa de Cristo e colocar o Espírito Santo como a força ativa, não como agente divino para a nossa salvação. Infelizmente, alguns irmãos nós que foram adventistas hoje estão dissidentes, eles deveriam aprender com isso, né? Eles deveriam aprender com isso, que eles são, hoje eu digo, uma espécie de testemunhas de Jeová, né? São antitrinitários e tudo mais. Mas o interessante é que o Alisson diz que ele começou, quando a pessoa começa a estudar as escrituras por si mesmas, sem estar atrelada, agarrado a nada, ela antes de ver,
que estar em Testemunho de Jeová é um engodo. Há um tempo atrás eu fui visitar, eu recebi estudo propositalmente para pesquisar o movimento, e na época eu escrevi um material aí em 12 folhetos, inclusive 2 dessa coleção foram escritos pelo, na época, ele ainda não era pastor, mas hoje é pastor na Nova Zelândia, pastor Sérgio Monteiro, né? Vocês têm às vezes a oportunidade de ver algumas lives, ele participando ali com o pastor Michelson, o pastor Eleazar Domini e outro pastor que eu não recordo o nome. Pois bem, voltando aqui à experiência do Alisson, ele começou a pesquisar, né? Pesquisar, basta pesquisar. Aqui isso aqui é um texto grego interlinear, produzido pelo Testemunho de Jeová. Eu, quando estive em Betel, que é o nome que eles dão à gráfica, a casa publicadora deles, eu adquiri esse material, é um texto grego interlinear, e aqui eu vi algumas coisas interessantes, mas que parece que eles não enxergam isso, né? E aí, lá nos períodos da década de 80, 90, mais ou menos, eu adquiri essa tradução Novo Mundo das Escrituras com referência. Esse grandão aqui. Para você que quer pesquisar, é interessante ter esse material, tá? Essa tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Talvez você encontre em sebo, porque eu nunca mais vi eles oferecendo. Na época, assim que lançaram, eu já fui adquirir a minha, né? Mas agora, dando continuidade aqui ao testemunho do Alisson, ele diz aqui o seguinte: é importante destacar que não é a sinceridade nem a fé de cada testemunho de Jeová que está em questão, mas sim que a tradução Novo Mundo, essa tradução daqui, que é a Bíblia que eles usam para evangelizar, para os estudos, né? A edição padrão das escrituras deles é essa aqui. O Alisson está dizendo aqui que é uma paráfrase e não uma tradução literal dos idiomas originais. Ou seja, o cara vai lá, vou parafrasear, eu imagino que seja assim. Ele vai e coloca, mas essa paráfrase que eles realizam é no sentido de traduzir o verso para que o verso case com a doutrina específica deles. E todos, eu percebi que em traduções, inclusive aquela tradução deles da Novo Mundo, aquela verde, depois uma capa preta, que essa tradução, em Hebreus principalmente, conforme eles iam vendo o que os opositores diziam, eles iam adaptando. Até ficar, vamos dizer assim, uma Bíblia que o Testemunho de Jeová comum não tenha como se enroscar quando é questionado, né? E aí o Alisson continua dizendo que quando percebi que não estava pregando a verdade de Cristo, o Espírito Santo, tomando como base a tradução Novo Mundo, escrevi uma carta para a comissão judicativa. A comissão judicativa é um grupo, dentre eles, onde os anciãos, né, eles têm anciãos, se reúnem e avaliam, né, a condição do membro do Testemunho de Jeová. E aqui ele fala da experiência que teve, e no final ele comenta aqui que a comissão na tradução Novo Mundo, que é o pessoal lá do corpo governante, o corpo desgovernante, na verdade, perverteu e adulterou essa passagem na Bíblia deles, retirando a real força de Cristo como divino, né? E aí ele viu que não tiveram argumentos convincentes, e ele diz o seguinte: ora, qualidade divina não é a mesma coisa que divindade, visto que a qualidade divina todo homem mortal tem, ao passo que divindade se refere diretamente a Deus. E é assim, e você vê a forma como eles, né? A forma, às vezes, muitas vezes sutil, você não percebe como é que eles traduzem. É interessante que muitos testemunhos de Jeová, muitos deles são fanáticos, dizem que essa aqui é a tradução mais correta da Bíblia, né? Ai, esse pessoal, eu vou te falar, viu? Então é isto. E aí ele foi desassociado, e aí em junho de 1914, faz muito tempo, né? 10 anos atrás, ele resolve visitar uma igreja batista, e ele queria frequentar, né? Para frequentar. Sendo que ele tinha desejo de participar, o texto diz aqui, de alguma denominação.
Mas no caminho, né, quando ele estava indo visitar a Igreja Batista da Olaria, na cidade de Porto Velho, Rondônia, né? Em um culto de domingo, ao caminhar, estava em frente a uma igreja de 27º dia, a igreja central de Porto Velho. Interessante que nessa igreja, ele acabou se tornando um dos anciãos lá, né? E vamos lá, essa igreja adventista, a central, nossa, né? Se encontrava na mesma rua da igreja batista. Quando eu estava passando na frente do templo adventista, senti que o Espírito Santo estava me guiando e me chamou para entrar naquele templo adventista. Daquele momento em diante, comecei a perceber que Deus estava agindo na minha vida. E aí tem uma citação de Romanos 8,14, que diz o seguinte. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gostei do verso e da forma como foi aplicado aqui. Ele afirma que assistiu o culto, permaneceu observando tudo, sendo que eu nunca tinha visitado um templo adventista. O que mais chamou a atenção naquela reunião de classe bíblica Novo Tempo foi a segurança do orador em suas palavras. Esse é o ponto. Os críticos dizem, em tudo que vocês ensinam é o que Ellen White fala. Esse povo é idólatra de Ellen White. É idólatra de Ellen White. Basta pegar um guia de estudo nosso, que fala sobre a Bíblia, volta de Jesus, e veja ali se tem alguma coisa de que nós afirmamos, Ellen White diz. Não, é tudo bíblico. Aliás, o livro Nisto Cremos, as nossas 28 doutrinas fundamentais, são todas recheadas de versos bíblicos. Se torna de tão extenso e bem trabalhado o Nisto Cremos, que é cansativo se você pegar para ler e acompanhar todos os versos bíblicos, eu te garanto, em um dia você não concluiu a leitura. De tantos textos bíblicos que tem aí. Aí fica o quê? Aí como fica aquele, tudo que vocês falam é o que Ellen White diz. Dá licença. Vai catar coquinho na praia, que esse pessoal ganha muito mais do que ficar inventando essas mentiras sobre nós. Aí ele fala o quê? Que foi a segurança do orador, da pessoa que estava dando estudo bíblico, né? Em suas palavras, tomando como referência textos bíblicos em tudo que dizia. Cadê aqui que ele diz que ele pegou o livro Grande Conflito, um livro lá de uma mulher que eu não conheço? Não, porque nossa mensagem é bíblica. Então, o opositor, o crítico, que durma com essa realidade. Então, que ele diz, a cada minuto que passava, eu ficava mais convencido de que o Espírito Santo estava naquela igreja, porque não vi o orador dialogando com pseudo-demônios, iguais essas igrejas neopentecostais e pentecostais que tem aí, sai demônio, aquela palhaçada aquela bobagem, aquela histeria coletiva que tem no meio deles, né? E muito menos esses demônios incorporando em pessoas. Quando terminou o culto, saí da igreja de 27º dia convencido de que naquela igreja estava a verdade. Logo em seguida, resolvi aceitar um estudo bíblico. Depois de alguns meses de estudo, aceitei o dom de salvação e no dia 19/10/2014 fui batizado por imersão nas águas, tornando-se membro da Igreja Adventista do 7º dia. Hoje sou ancião da Igreja Adventista Areal Central de Porto Velho, tendo como trabalho também como diretor do Ministério Pessoal da minha igreja, faço parte da equipe distrital de mordomia e pretendo seguir a carreira de pastor. Sabe qual é a minha missão hoje? Evangelizar os testemunhos de Jeová, porque sei que existem lá pessoas sinceras que precisam conhecer a verdade que eu conheci. Um ano depois da minha conversão, recebi outra bênção do Criador. Conheci e casei na igreja adventista com uma mulher virtuosa chamada Noêmia Carvalho, diretora do departamento de saúde da nossa igreja. Agradeço a Deus por ter ouvido minhas orações e guiado minha vida por meio da igreja adventista e do seu Santo Espírito. Amém por isto. Aqui eu quero destacar o seguinte. Ele afirma aqui que na época que pretendia seguir a carreira de pastor. Nós vimos aí que ele casou, né? Amém por isto.
Porém, o que temos aqui, hoje ele é um pastor em nossa igreja. Pastor da igreja Adventista Sétimo Dia. E aí já tem uma filhinha, ali ao lado dele está a mãe dele. Presumo que saiu das trevas do jeovismo e veio para a verdade, né? Então, meus irmãos, é importante demais a gente sempre estar afiado nas escrituras sagradas, né? Estou aqui com a nossa Bíblia missionária. Quem não tem, adquira, né? E ao final dela tem um material excelente de suporte para dar estudos bíblicos para as pessoas. Ao mesmo tempo em que você ensina as pessoas, você acaba ensinando a si mesmo. Cada vez mais mantendo a espada afiada, a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus afiada. E isso vai ajudar a que você dê respostas adequadas e sob medida para aqueles que pedem a razão da nossa fé. Isso daí me faz lembrar uma citação muito interessante que temos aqui em uma das epístolas de Paulo aos Timóteos, e é interessante nós lermos o conselho que Deus nos dá com respeito a muitas coisas. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, olha o que diz aqui. Vai servir como meditação para nós. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o mundo precisa saber dessas verdades que nós temos para ensinar para eles. E aqui temos aí esse momento maravilhoso aí, o Alisson se formando, né? Está ali com sua família, sua mãe. E temos aqui essa foto aqui, ele está pela região, com certeza em Manaus, aquela região de lá. Isso aqui é um concílio, né? Ali temos uma Bíblia Andrews, temos um crachá do concílio, e ali temos com certeza algum material, uma agenda ou alguma coisa trazendo o programa na ocasião, tá? Isso tem um tempo atrás, alguns anos atrás. Mas vemos aí, se você pesquisa as Escrituras, não essa aqui, tá? A Bíblia como ela é, você há de sair do engano, das trevas, dos ensinos das testemunhas de Jeová. Ok? Agradeço pela sua atenção. Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar e comentar também se você não é inscrito. Seja inscrito do canal Marcos Alves Oficial. Se você conhece o canal também antes do fim, também seja inscrito dele. Ok? Mas antes de concluir, olha, já estava concluindo o vídeo. Eu tenho aqui um material que eu adquiria. Esse material, eu consegui ele, deve estar guardado em algum lugar por aí, o arquivo dele. Eu sei que eu tenho a impressão desse material, há uns anos atrás, uns bons anos atrás. E aí, eu tive a oportunidade de ver esse material. Ele é grande, viu? Aqui a régua de 30 centímetros, né? Aqui, é grande. Eu comprei pela Amazon, depois eu vou deixar o link na descrição. É muito bom na questão histórica da Testemunha de Jeová. É um material do Emerson Alves Borges. Tudo que você sempre quis saber sobre a Testemunha de Jeová, mas tinha medo de perguntar. Eu tenho vários livros tratando sobre o tema, mas aqui está um material muito bom para você que quiser pesquisar sobre a história, a doutrina. Muito boa a proposta do material do Emerson. Tá ok? Adquira, ajude o rapaz aí na divulgação, ele traz verdades importantes. Detalhe, ele não é Adventista do Sétimo Dia, tá bem? E o que mais eu poderia dizer? Bom, é só dizer, aguardo você para o nosso próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Forte abraço a todos.